Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Brasil Real. Hoje, infelizmente, estamos sem a participação do Padre Marcos, então o episódio vai ser basicamente só comigo. E o convidado de hoje é um convidado muito especial, que é o Vitor da Van Region. Vitor, como é você que tá? Tô bem. Obrigado pelo convite, Christopher. E vamos conversar, vamos falar um pouco aí sobre o Van Region, sobre o movimento. Agradeço muito o convite. E de antemão já digo que eu adoro o canal de vocês e assisto os podcasts. O prazer é nosso de receber uma figura tão emblemática na internet do meio monárquico. E já queria te perguntar de antemão, como começou a Van Region? Foi você? Teve mais sócios? Que ano que foi? Como que foi? A Van Region, se a gente botar a ideia da Van Region foi feita lá em 2016, 2015, acho que 2016, se eu não me engano. Não, 2015. E eu participava de um circo monárquico, chamava Circo Monárquico Brasileiro, CMB. Não sei se vocês que estão assistindo vão lembrar dele. Ele ainda é ativo, mas nós tivemos uma reunião, uma conferência, vamos dizer assim, de participantes em Caldas Novas, que era a sede, Caldas Novas, Goiás, né? E lá foi apresentado por um membro uma ideia de box imperial. Seria um sistema de assinatura, assim, sabe? Um sistema de assinatura de box, e você receberia tipo, um PIN, um livro, né? Essas coisas. E eu fiquei super interessado, achei super interessante, porque era algo que faltava no mercado monárquico, vamos dizer assim. É algo que eu sentia falta. Eu gosto muito, eu sou monarquista faz muito tempo, e quando a gente ia comprar alguma coisa, sempre não respeitava, ou era de baixa qualidade, ou não respeitava algumas nuances históricas que para mim são importantíssimas, entende? Então, a bandeira que é feita é mal feita, ou laço, aquelas coisas. Eu sei que tem essa querela do laço é um problema, mas eu sentia falta disso. Então, eu sentia falta de uma marca ou de uma empresa que fizesse respeitando os monarquistas, entende? E então, em 2016 tiveram essa ideia, e como toda ideia ficou só na ideia, e o pessoal não quis botar para frente a ideia por N motivos, né? Por N motivos não quiseram botar para frente. Eu até entendo, tipo, era uma questão que era para levantar fundos para o circo monárquico brasileiro, não era nada para se ganhar dinheiro, assim, né? Capitalista e tal. E eu, como não acredito muito em voluntariado, também achei que isso não ia dar muito certo. Depois disso, eu saí de lá e fiquei com essa ideia na cabeça, e quando eu vi que não tava rolando, que não ia dar certo, que o pessoal não ia mandar, não ia tocar para frente, eu viajei até Campinas com um amigo meu que também era do CMB, do Circo Monárquico, e apresentei uma outra ideia para ele, que seria a ideia do Monarquisme. O nome da loja seria Monarquisme, né? E era uma ideia, como era a ideia da Van Region no começo, que eram uns produtos, poucos produtos, mas que a gente fizesse respeitando tudo que eu lhe disse. A historicidade e a qualidade. É uma coisa que precisava muito. Então, eu apresentei para ele em Campinas em 2016, isso fiz, acho que outubro de 2016. Lá ele falou que Deus me livre, monarquismo, que era um nome horrível. E depois de uns 3 segundos eu comecei a rir, porque era realmente muito horrível. Mas, enfim, ele já apresentou uma arte gráfica diferente, a gente já pensou numa logo diferente, daí ele pensamos em nomes, tudo, e foi assim, entende? Aí eu voltei para casa, voltei para Blumenau, eu sou de Santa Catarina, ele é de Campinas, voltei,
E perguntei para eles, olha, perguntei, vamos continuar? Vamos continuar. E assim, no dia seguinte a gente já fez uma reunião, na outra, já mais outra reunião, sempre respeitando os prazos, né, de que cada um tinha que fazer. E foi tocando, a gente fez as redes sociais, sem a logo ainda, porque a gente estava criando e tal. A gente só tinha ali um esboço, tudo, mas a gente precisava ainda fazer uma coisa bem profissional. Criamos um nome, o nome inicialmente era Region apenas, não era Von Region, mas quando a gente foi botar site, Facebook, redes sociais, tudo já estava tomado de Region, então todos já estavam, bom, não tinha disponibilidade desse nome. E aqui na cidade a gente tem uma empresa chamada Vondervolk, porque Von é Von, né, em alemão, né? E eu pensei, pô, por que não, se Region é nobreza, por que não dá nobreza, né? Então a gente pegou e botou o Von na frente e ficou Von Region, né? Mas, enfim, aí nesse meio tempo eu contatei uma outra pessoa que também fazia parte do CMB, que é o Sensei, que faz as lives com o Eduardo, e apresentei a ideia para ele. Inicialmente ele era para ser apenas um consultor histórico, sabe? Porque, como a gente falei, a gente precisava ter essa parte mais bem acertada na historicidade. Eu apresentei e disse, eu queria que tu fosse o consultor, que tu assinasse os nossos textos e tal. Ele gostou tanto da ideia que ele pediu para entrar, né, se aprofundar mais e entrar como sócio. Então, eu falei, tudo bem, a gente fez negócio ali e estamos até hoje. Estamos aí até hoje. Bacana. E desde o Esse é começo, o começo, né? e desde o começo, porque hoje a sua loja, ela é muito conhecida pela qualidade, né? A bandeira imperial, eu já vi uma bandeira de vocês de perto, é uma bandeira assim que não tem igual. Desde o começo, você priorizou essa qualidade ou é uma coisa um pouco mais recente? Não, desde o começo a gente priorizou a qualidade, tanto que os nossos pins também, que são da mesma... E assim, eu priorizo fornecedores, entende? Então, eu encontro um fornecedor e eu vejo a qualidade nele, eu faço de tudo para continuar com ele, crio um laço até afetivo com os fornecedores, né? De tanto que a gente chora pelo preço. E ali a gente fica. Então, assim, tem fornecedores. A fornecedor da bandeira imperial mudou, mas é porque justamente por isso, porque o fornecedor antigo era um fornecedor que tinha uma qualidade bacana para início, só que começou a pecar demais e eu não gostei, assim, eu não conseguia vender, sabe? Teve momentos também que a gente, por exemplo, fez canecas, né? Todo mundo pede a gente fazer canecas. Por que a gente não faz canecas? Porque nós tivemos um trauma de canecas bem grande. Uma vez eu viajei até Campinas e depois a gente foi até, acho que é Pedra, não sei, uma cidade que é só de canecas, vende só canecas, A né? pedreira? Pedreira, exato. A gente pegou um ônibus, fomos até lá, visitamos lojas, tudo e tal. Aí quando a gente achou assim, não, esse aqui é bacana, vamos fazer. Fizemos uma remessa de 100 canecas. Chegou as canecas, o Rafael me ligou desesperado assim, Vitor, não dá, cara. O que chegou aqui é caneca de feira, assim, sabe? Muito ruim, assim, mal pintado, mal tudo e tal, borrado. Eu falei, não, assim não vamos vender isso aí não. Né? E aí a gente pegou, devolvi, falei que não ia querer e tal. E graças a Deus eu consegui reaver o valor. Mas mesmo se não tivesse reavido o valor, jamais ia vender aquilo ali. Tem muita coisa na Von Regio que vem, a gente não vende porque nós não temos. A gente criou essa expectativa, como tu mesmo falou, sabe, Christopher? Pô, eles têm uma qualidade boa. Se a gente não prezar por isso o tempo inteiro, se a gente cair a qualidade, vai cair as vendas, vai cair tudo, sabe? A gente vai se queimar e a primeira o primeiro carvão ali, a gente vai perder, não tem o que dizer, sabe? Então a gente prefere ganhar menos, talvez, em alguns lugares,
mas prezar pela qualidade. A criação de valor que vocês fizeram com a marca Van Region, hoje, quando se fala da marca de vocês, já se sabe da qualidade. Não só da qualidade, também da variedade. Eu tava olhando aqueles pins para colocar interno e eu sou apaixonado por ter um daquele. Eu vou comprar muito em breve. Mas dando um passo para trás, antes da loja, desde quando você se interessou pela monarquia? Como que começou a sua história, no meio monárquico? Isso é bem interessante, porque, olha, eu nunca me vi republicano, né? Então, assim, não dá para dizer que eu virei monarquista. Talvez eu me descobri monarquista em 2007. Foi quando eu comecei a estudar. 2007 não, 2006, 2005, né? Mais com a cabeça 2007, quando eu estava no ensino médio. E ali eu percebi que tinha uma coisa errada, sabe? Alguma coisa não tava certa. Assim, os livros eles contavam uma história, mas as pessoas eram boas. Por que as pessoas boas e o livro fala tão mal deles, sabe? Por quê? E graças a Deus eu nasci numa família que me deu valores, sabe? E valores a gente não compra, a gente, né, não tem, não existe. Tu é educado de uma forma, tu vai ter certo valor. Se tu é educado de outra forma, tu vai ter certo outro tipo de valor. Né? E eu olhava para aqueles livros e eu pensava, meu, eles têm os meus valores, sabe? Como é que os livros estão falando tão mal? Porque ou falava bem, mas aí fala que era fraca, eu percebi que os livros de história eles falavam em verdade sobre o Império, mais sobre Dom Pedro II, Princesa Isabel. Eles eram muito atacados de forma que não sem explicação. E aí eu pensei, pô, será se não é aquela coisa, né? Será se os príncipes, existem príncipes no Brasil ainda? Aquela coisa que todo mundo, né, todo monarquista no começo se pergunta. Será se existe príncipes e tal? E foi quando eu me afundei no Orkut, me afundei no site da família Imperial e descobri eles e tal, e o site inteiro, e disse, não, eles estão certos, e a gente está errado, os livros estão errados. Graças a Deus eu tive professores que falam não tão mal assim da monarquia, e eu curti demais. Eu acho que eu virei monarquista por ali. Monarquista raso ainda, depois a gente começa a estudar, né, livros e tal, para a gente começar a entender também, não só a história, mas sim como a forma e o sistema de governo, que eu acho que é importantíssimo para o monarquista, né? Porque não dá para ser monarquista porque gosta de Dom Pedro II. Dom Pedro II morreu já faz cento e poucos anos já, né? Então, é necessário estudar para se dizer monarquista de verdade e tal. Aí depois do Orkut, a gente fundou o CMB, o Centro Monárquico Brasileiro, fundei junto com o Carmelo, com a Sueli, que hoje é chanceler, e a gente foi se aprofundando cada vez mais. Criamos um laço de amizade profundo, né, tanto com os meus sócios que eram de lá também, e, e os outros membros também. E é isso, a gente eu virei monarquista, por me dizer monarquista, eu tirei foto com carteirinho, CMB, tá, bonitinho, tá, com bandeira atrás. Aí fiz uma bandeira da minha fornecedora de bandeiras antigamente, ela fez uma bandeira para mim, que eu não via no mercado também, ou também não fui pesquisar, mas também como já tinha dela ali, eu já peguei, já fiz uma bandeira para mim. Tanto que tem uma foto bem famosa na época, que é eu segurando a bandeira em cima do forte de Itamaracá. E é isso, eu virei monarquista sim. Eu basicamente quase tive a mesma história. Na verdade, teve uma vez que eu me lembro que eu tava assistindo a Globo. Eu sempre nunca gostei muito da República, né? Mas eu tava assistindo a Globo, se eu não me engano, aquele Globo Repórter, e eles falaram sobre a família imperial. E eu fiquei assim, peraí, o Brasil ainda tem uma família imperial? E aí eu entrei no site Monarquia, do site da Casa Imperial, né? E aí eu vi a árvore, eu fiquei louco, falei, nossa, como assim? Ninguém fala disso.
E aí, Uhum. no próprio site, tira aquelas dúvidas básicas, né? E aí, Sim. o primeiro impacto que eu vi que as coisas não estavam certas era da bandeira. Que o verde não era das matas, o amarelo não era do ouro. Então, Começa a ficar muito impactado, né? Muito impactado, assim, né? eu não gosto que mentem para mim. E a República somente pra gente, né? Para manter o controle. Ô, Vitor, nessa época, porque hoje em dia vemos nas ruas assim manifestações, bandeiras imperiais sendo vendidas, pessoas tirando foto postando, mas naquela época não era uma coisa tão comum assim, na época do Orkut, do MSN. Como que foi agir, ser monarquista nesse início da internet? Você tinha muita comunidade, muita receptividade, ou era meio uma coisa meio de outro mundo? É que, na verdade, como a gente está lá no começo, a gente era um grupo muito fechado, né? Eram grupos de WhatsApp, nem tinha WhatsApp na época, de Facebook depois, né? E a gente se fechava nisso. Só que quando a gente aparecia, porque daí escapava uma foto nossa, né, do nosso círculo secreto, era vexame, né? Na época era vexame. Como é que pode? Reizinho. Eu fui chamado de todo tipo de coisa, graças a Deus não pelos meus pais. Até porque foram eles que me educaram, então, se eles foram eles que me educaram, então tem alguma coisa, uma conversa ali, uma conversa cá, eu expliquei e tá tudo certo. Mas muitos amigos com essa, satirizavam, entendeu? Tipo, mas eu não me abalava, até hoje não me abalo, até porque a gente sabe como a República fez uma lavagem cerebral das pessoas, sabe? Então, assim, eu botava isso muito na minha cabeça, assim, eu também pensava assim e tal, e as coisas não são assim de verdade, eu tentava botar na cabeça. Só que, assim, muita gente não consegue, tem uma trava muito grande sobre família real, sobre família imperial, muito porque eles acham que eles são privilegiados e nós não. Então, essa trava é muito forte e naquela época ainda mais. Né? Hoje em dia, a monarquia tá no noticiário praticamente quase todo dia, assim, sabe? E é muito bom. Apesar de eu achar que o movimento hoje está um pouco menor do que o movimento 2, 3 anos atrás, mas isso é normal, normalíssimo. Eu vejo que a monarquia hoje ela é muito mais aceita, moralmente aceita e politicamente aceita, na verdade, do que antigamente. Até porque antigamente, como a gente falou, não tinha um movimento assim muito de internet, né? Era um movimento mais de pessoas. Então eu, por exemplo, para se encontrar com pessoas, para realmente conversar com elas, a gente tinha que ir para Caldas Novas, ir para os grupos e fazer reuniões nos grupos. Né? Isso é uma coisa que hoje, por exemplo, falta. Né? A internet ajuda muita coisa, mas atrapalha em outras, entende? Eu acredito nisso também, porque por exemplo, eu não vejo mais pessoas se reunindo assim para falar sobre monarquia. Assim. Há um tempo atrás era muito era mais nítido as pessoas se reunirem para falar de monarquia e tal. Essa interatividade que eu acho necessária. E foi interessante isso que você falou, da internet. Em 93, tivemos o plebiscito. E naquela época não tinha internet, ou seja, muitas pessoas viam pela mídia. E a gente sabe que a grande mídia fez uma campanha pró-república. Os príncipes não podiam participar dos debates. Foi uma coisa meio tendenciosa, digamos assim. Na sua opinião, Trocaram a data pro Tiradentes. exato, exato. Na sua opinião, se hoje, com a internet, hoje, um novo plebiscito fosse realizado sem essa. Lógico, vai ter um pouco dessa tendência para a grande mídia, mas com a internet, você acha que o resultado seria o mesmo, seria maior? Qual a sua opinião? Essa é uma pergunta de R$ 1 milhão. Mas, assim, eu tenho uma opinião um pouco diferente, porque eu acho que moralmente o Brasil decaiu de 93 para cá. As pessoas decaíram.
Então, era mais fácil, naquela época, tu convencer uma pessoa sobre monarquia do que hoje convencer. Temos mais informação hoje. Hoje a gente está mais desinibido para falar, a gente rebate e tal, mas é uma briga, é quase que tu tens que arrancar, assim, fazer a pessoa entender. Em 93, eu acredito que, apesar das pessoas não terem tanta informação, elas eram mais abertas para esse tipo de informação, sabe? Mais abertas, eu digo, pô, tem um príncipe aqui, vou ouvi-lo e tal. Tanto que tem Dom Luiz, Dom Bertrand, em diretórios do PDT, um Ciro Gomes e tal, sendo aplaudido pelo diretório do PT. Tu imagina o Dom Bertrand entrando no diretório do PT hoje, o que ia acontecer? Sabe? Acho que essa polarização muito forte e a idiotização na nossa juventude podem muito atrapalhar um plebiscito hoje. Então, eu acho que se nós tivéssemos internet naquela época, nós teríamos um muito melhor que, por exemplo, se nós fizéssemos o plebiscito hoje. Entende? Não que a gente teria menos, se a gente fizesse hoje, a gente teria menos votos que naquela época, talvez até mais. Mas eu não sei se o resultado seria diferente agora por causa disso, porque eu acho que as pessoas elas tendem a querer mais lacrar do que entender as pessoas, entende? Mas por isso. Eu concordo. Então, resumindo, se a gente fizesse o plebiscito em 93 com a internet, joia, entendeu? Naquela época, se naquela época tivesse internet, a gente teria uma votação muito extraordinária, talvez até ganhasse. Agora, eu já não sei mais. Concordo. Hoje em dia a moral do brasileiro está muito em baixa. Cada dia que passa eu estou me surpreendendo e era uma coisa que eu achava que era impossível me surpreender no cenário do Brasil. É, Na sua opinião, então, para realmente a restauração acontecer, usando a internet, usando a militância pessoalmente, a Von Regio produzindo produtos, mais lojas também produzindo ainda mais produtos. Na sua opinião, em qual pontas deveria ser mais trabalhado para São tanta coisa. esse cenário começar a mudar um pouco? É tanta coisa, Cristo, é tanta coisa que eu acho que precisa ser feita. Primeiro, tu levantou um ponto muito interessante. Eu adorei quando vocês fizeram a loja de vocês. Acho muito importante que tenha outras lojas, o meio econômico é a linha dorsal, entende? Porque se tem loja, se tem, por exemplo, concorrência, porque tem mercado para isso. Então, assim, é necessário que se crie outras lojas também. Mas, falando num todo, eu acho que é necessário, primeiro, Dom Rafael casar e ter filho. É, para mim, primordial Dom Rafael casar e ter filho. Se o Rafael não casar e não ter filho, as pessoas... É que assim, eu acho importantíssimo a gente ter saber que essas coisas vão continuar, entendeu? Que a gente está fazendo um trabalho que vai ser continuado. Vai continuar para o Dom Antônio? Vai. Meu, claro que vai. Agora, se o Rafael não casar e não ter filhos, vai passar para os Lins, ou para a Dona Maria Gabriela. Mas se nenhum dos dois casar, vai começar a se dissipar, assim, até Dom Pedro, até Dom Pedro Henrique e Dom Luiz, era um negócio muito... Não, vamos fazer monarquista e vamos militar pela monarquia e tal. Não que eu não acho que o Rafael está fazendo isso, não, nada disso, não. Mas essa certeza de que expor, assim, não é que expor uma criança, tá? Não é isso, mas olha só quando nasce uma Charlotte da vida, um George da vida, como não melhora a moral da própria Inglaterra, do Reino Unido, como eles não celebram isso. Eu acho que está faltando para nós uma celebração de um casamento, celebração de uma continuidade, porque é isso que significa, não é porque
porque para ter um filho. Não, é a celebração da continuidade. Tendo a celebração da continuidade, as pessoas vão começar a aceitar mais a monarquia, justo porque um dos grandes problemas quando a gente vai discutir monarquia hoje mas Dom Bertrand tá velho. Entendeu? Mas Dom Antônio tá velho. E não sei o quê, sabe? E realmente, eles não são pessoas novas, né? Infelizmente. Podia botar ele lá na máquina do tempo e deixar o Dom Bertrand viver mais 150 anos. Mas não é assim que um dia Deus vai chamar ele e é isso, sabe? Então eu acho muito importante isso. Eu acho que também, eu tô falando eu acho muita coisa, né? Mas enfim, eu acredito que é necessário um trabalho de campo mais forte, círculos, centros, círculos monárquicos mais fortes, e sair um pouco da internet, porque quando a sensação que a gente tinha, quando a gente tinha o CMB, que a gente fazia esse trabalho de círculos monárquicos, mas a sensação das pessoas quando vêm pessoas reunidas com palestras e, sabe, esse tipo de coisa mais palpável, é de que realmente alguma coisa está acontecendo. Quando fica no virtual, parece que a gente está brincando de micronação, assim, sabe? Eu concordo. É sentimento, assim. Não que eu falei, eu acho necessário ter os dois, sabe? É muito bom, por exemplo, eu estar aqui conversando contigo e tal, a gente tendo esse bate-papo, muita gente vai ver muito mais do que, por exemplo, uma reunião. Só que a foto da reunião traz uma sensação palpável muito mais real do que qualquer Uma reunião no YouTube, seriedade, sabe? né? Uma seriedade, isso, de que está fazendo aquele trabalho de diretório mesmo, sabe? Diretório político mesmo, sim. E isso é uma coisa que falta. Eu acho que também, quando Dom Luís, antes de falecer, ele manda aquela carta dizendo que não é que ninguém é dono do movimento e tal, acabou com muitos círculos monárquicos também que faziam esse tipo de trabalho, sabe? Inclusive o CMB deu um baque, assim, não estou criticando ele, eu sei por que ele fez aquilo, eu entendo aquilo, né? Eu acho que foi necessário, mas teve uma contrapartida forte, vamos dizer assim. Eu concordo. Então é isso, eu acho que falta, em resumo, falta o casamento do Dom Rafael e um herdeiro, né? Falta círculos monárquicos, e eu acho que a economia não dá para viver só de bom régime. Tá? A economia monárquica não dá para viver só de bom régime. Tem que ter outras lojas, sim. Por isso que eu celebrei vocês quando vocês fizeram uma loja. Eu percebi que, pô, é uma loja séria, sabe? Com estampas sérias. E é necessário. Porque, por exemplo, nós não fazemos camisetas mais. Alguém precisa fazer isso. Né? Alguém precisa fazer. Tem muito produto que a Hemorragia não faz. Eu não chego nem a dizer que a loja do Movimento Dom Pedro II chega a ser uma concorrente com vocês, porque a gente se limita mesmo só nas camisetas. E a gente só fez a loja porque no início do movimento eu fazia muitas ilustrações. E sempre tinha seguidor que falava, nossa, eu compraria uma camiseta com essa estampa. Então eu falei, então, ok, vamos fazer uma loja para ajudar nos custos de produção de conteúdo, edição. Apesar que, por exemplo, o servidor, hospedagem, tudo sai do meu bolso. E a produção, a edição, sou eu mesmo que faço para ficar 0800, né? Então, Mas trabalho tipo, exatamente. Então, trabalho é... tudo que é feito sai do bolso meu, do pessoal, dos membros do movimento. Então, toda ajuda é interessante. Tanto que a ideia de dar os 30% para a Casa Imperial também foi uma ideia de uma forma assim de ajudar todo mundo, ajudar o movimento todo, assim, neste ponto. Mas falando isso que você disse, principalmente do Dom Rafael, de trazer o movimento mais para o mundo real e não se limitar só na internet. Eu me lembro quando teve aquele deslizamento lá em Petrópolis, aquela foto maravilhosa do Dom Rafael indo lá pessoalmente ajudando
as pessoas. Eu gosto sempre de repostar aquela foto, porque para mim é muito forte aquilo. Porque eu não me lembro de um presidente republicano indo pessoalmente ajudar alguém. Vão fazer um desfile, acenar, dizer que vão mandar dinheiro e tal, mas ir pessoalmente pegar a caixa e ajudar ativamente, eu não me lembro. E eu acho que o movimento monárquico tem que fazer mais isso no pessoal. Não só a família real. Muitas pessoas falam, eu queria que a família real fosse mais presente. Eu acho que tem que começar da gente também. Nós somos monarquistas, então vamos começar a partir disso. Você concorda que é, a família real deveria ser um pouco mais presente, ou tem que partir da gente? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho, como eu te falei, eu acho que eles têm um modus operandi muito bem desenhado e tradicional, sabe? Então eles não vão sair disso. Não ficar falando, eles precisam ser mais presente, eu não sei se isso vai acontecer. Então eu nem tento quebrar muita cabeça disso, porque eles não vão mudar esse modus operandi, né? O modus operandi deles. Talvez quando a sede for para o Rio de Janeiro, aí pode ser que mude muita coisa, pode ser que, eu acredito que mude muita coisa, mas quando passou de Dom Luiz para Dom Bertrand, é a mesma casa, o mesmo secretariado, mesma cabeça, porque Dom Bertrand, Dom Luiz estava acamado há muito tempo, então era quase como um príncipe regente ali, né? Então, esse é o modus operandi deles. Talvez depois isso aconteça com o Dom Antônio, e eu acho que mais pela Dona Cristine, sabe? Ela tem muito mais, eu não sei, eu não tenho informação, mas tem cara de ser, eu não conheço também, eu não os conheço ainda, mas tem cara de ser uma pessoa mais, como diz minha mãe, para frentex, assim, fazer, agilizar, e talvez eles apareçam mais. Tanto que eles vão muito em eventos, Dom Antônio, Dona Cristine vão em eventos. Só que assim, o que é aparecer, sabe? O que é aparecer? Dom Bertrand vai para todo canto, cara. Dom Bertrand vai para todo canto. Ele viaja para todo lugar. Quer aparecer. Talvez em mais entrevistas. Dom Bertrand cansou de dar entrevistas. Até para o Danilo Gentili ele já foi. Só que, claro, a idade pesa, sabe? A idade pesa. É isso que eu falei antes. Dom Rafael trabalha, está na Inglaterra. Então, assim, ninguém ali é bancado pelo Estado. E ninguém ali é rico. Então, eles precisam trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia, ter a sua vida também, porque a restauração não está ali, né, pronta para se acontecer. Ela pode demorar. Eles acreditam, quer dizer, eu acredito que eles acreditam de que eles não vão ter essa possibilidade de ser imperadores. Então, eles saem a vida deles e militam pela monarquia porque é a moral deles, sabe? Que eles têm esse, essa função, é, é, tu entendeu, né? Não é Sim. uma função, tu nasce com isso, tipo, tu não tem como se livrar, não é um fardo também, essa incumbência, a tua vida, tu nasceu para isso e tu vai fazer isso, entende? Sim. E eles fazem muito bem. Eles fazem muito bem. Eu acho, por exemplo, as redes sociais, as redes sociais, tanto da pró-monarquia como do príncipe no Twitter, muito boas. Eu acredito que eles melhoraram muito, porque eles demoram certos momentos para fazer algumas coisas, para entrar em certas redes sociais, mas já entraram, já fazem, e fazem do jeito deles. Esse negócio de aparecer muito, como eu falei, o que é aparecer? Eu gosto de perguntar o que é aparecer, sabe? Porque desfilar? O que falta para Dom Bertrand aparecer mais? Fazer mais. Aí, quando Dom Bertrand faz uma palestra, por exemplo, numa via pública, para falar sobre algo sobre que é de interesse do Estado, 50% aprova, 50% desaprova, sabe? Então, assim, vai aparecer mais, vai desagradar.
tem que entender que daí se aparecer... E são essas mesmas pessoas que querem que ele apareça mais, são as mesmas pessoas que vão apontar o dedo para ele quando ele falar alguma coisa que eles não querem que ele fale. Concordo. Tá? Então, Tanto que a entrevista do Dom Bertrand pro The Noite, eu acho que deve ser o top 1 de vídeos que mais trouxeram pessoas a conhecer a monarquia, pelo menos na internet. Porque com certeza. muita gente fala dessa entrevista do The Noite, que conheceu a monarquia por essa entrevista. Foi muito boa essa entrevista. Sim. E fora que não foi a única. O Dom Bertrand já deu entrevista na CNN, já deu entrevista para Jovem Pan, Já nessa deu entrevista parte para a de... Rede TV também, para Sim, Mariana Godoy. sim. Já deu entrevista pro... já deu muitas entrevistas, mas aquela lá foi pro Danilo Gentili, né? E fora que, por exemplo, 93, que a gente estava falando do plebiscito, em 93, a família imperial, ela se movimentou em uma campanha muito forte, né? A família, os príncipes subiram, foram em favelas, foram recebidos em favelas. Tem muito, muito material. Então não é como se eles não tivessem aparecendo. Eu quero falar um contraponto nisso. Esses dias teve um comentário no Instagram do movimento que um cara reclamou, porque eu posto muita notícia do governo. E o cara Sim. reclamou, eu quero ver uma página republicana falar tanto da monarquia. Aí eu respondi ele que o governo é republicano. E na minha opinião, se a gente quer ter a chance de uma restauração, tem que colocar a monarquia em jogo no time, para estar lá marcando presença. O governo atual é uma república, então a gente tem que estar por dentro das coisas. Então, para mim, as opiniões de Dom Bertrand é muito isso da monarquia se colocando no jogo. Contraponto. Exatamente. Ele faz o contraponto muito forte sobre o status quo do sistema republicano hoje. Por exemplo, quando ele foi fazer eu briguei com, acho que era o movimento quase que inteiro, quando ele foi fazer quando ele subiu num carro de som para defender as urnas auditáveis, por exemplo, ele estava ali como um chefe de Estado preocupado com algo que pertence ao Estado, não ao governo, sabe? Então as pessoas, quando vem Dom Bertrand falar, tem que fazer um reset. A gente tá muito nesse negócio de presidencialismo, então a gente viveu o presidencialismo inteiro. Então é muito difícil para a gente pensar assim, não, mas ele... Então, o presidencialismo ele não tem a separação do chefe de governo e chefe de Estado. Então, ele é só uma pessoa. Então, todo mundo acha que quando o presidente fala, esse assunto compete ao governo, sempre ao governo. Opa, caiu? Não, é só. Ah, tá. Compete somente ao governo. E não, existe essa separação, só que ele está na mesma pessoa. E quando o Bertrand fala, ele está falando sobre questões de Estado. E isso as pessoas não entendem, sabe? Eu concordo. Agora, voltando do assunto da Von Region. Hoje, não só hoje, eu acho que desde que eu conheci o canal do Eduardo, o TV Imperial, tem um anúncio do Von Region. Quando começou esse namoro entre vocês Foi dos anúncios? difícil, viu? Foi difícil, hein? O cara é difícil, né? Mas graças a Deus deu certo. Na época já daquela box imperial, já foi se ventilado, porque o Eduardo já estava, né, com o canal em 2016. E olha só como ele já é velho, né? Em 2016 já estava com o canal lá. E até todo semana fazendo vídeo. Então, desde 2016 já precisava de uma válvula de vendas, né? A válvula de vendas, a maior vitrine monárquica que temos hoje é o canal do TV Imperial. Então, foi dito lá que era necessário e tal, e eu botei isso na minha cabeça também. Então, quando a gente começou a Moerjo, teve aquele boom de vendas inicial, eu já contatei o Eduardo uma, duas, três, 50 vezes até ele me atender. Aí, quando ele me atendeu,
que eu queria mandar umas coisas para ele, e eu ainda perguntei uns dados pessoais, ele não queria me dar. Eu falei, então eu não vou te mandar, e tu vai ficar sem. Entendeu? Foi bem assim. E aí, com o tempo, então tá bom, então pega aqui. Aí quando ele recebeu os produtos e fez a primeira divulgação, foi um boom de vendas enorme. Queria eu que aquele boom de vendas voltasse assim, do jeito que foi, porque o número de acessos do site, que eu tenho as métricas, né, triplicou, quadruplicou, foi para a gente, claro, a gente estava no começo, então tinha umas 2 ou 3 pessoas no site ao vivo, assim, era normal, né? Quando ele anunciou para 200 pessoas direto no site, clicar para ver a loja e tal. Então ele tinha uma influência, tem até hoje uma influência muito forte para qualquer pessoa que quer vender na internet produtos relacionados à história ou produtos relacionados a esse histórico, ou monarca, ou se for só histórico, que tem esse viés no Brasil Império, é bom contatar ele porque realmente dá uma diferença grande, né, de visitas. E aí, depois disso, a gente acertou uma parceria, eu botei até uma telinha contratada e tal na época, para dizer que ele foi contratado, na verdade não foi, né? Só foi uma parceria legal. E o Eduardo é muito, 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 muito profissional. Muito profissional. Então, por isso que a gente está até hoje, sabe? Claro, a gente já teve as nossas rusgas, né? Claro. Mas ele é muito profissional, assim. Então, ele tem essa seriedade no trabalho dele muito forte. Quando eu vou fazer live, eu levo alguns esculachos depois, porque eu falei umas coisas que não podia, porque tem muito medo, né? Que hoje em dia ele não pode falar mais nada na internet, então ele tem essa preocupação. E com isso a gente foi desenvolvendo até um certo laço de amizade, claro, né? Porque são muito tempo. E estamos aí até hoje. Estamos até hoje aí. Eu e ele e eu. E é legal, porque desde o começo eu falei, olha, a Von Region vai crescer e tu vai crescer junto. Se a Von Region não crescer, tu não cresce. Se a Von Region, se a Von Region não crescer, tu não cresce. E se o Eduardo não crescer, a Von Region não cresce. Então a gente precisa crescer junto. Para crescer junto. Se a Von Region ganha mais, tu ganha mais. É assim que as coisas tocam ali. Sim. Com muita seriedade. Então, certo. E essa parceria, a gente falou da entrevista do Dom Bertrand, converteu muito nos novos monarquistas, mas o TV Imperial é basicamente conteúdo sobre monarquia na internet, é TV Imperial. Todos os assuntos estão lá disponíveis no Ele YouTube. já abordou tudo, né? Por isso que ele faz live. Exatamente, É exatamente. difícil para achar alguma coisa para ele falar agora, porque não temos mais império para falar, né? O império tem um certo período de tempo. Exatamente. E aí a parceria entre vocês dois agregou tanto o valor do Von Regio como ao símbolo que é o TV Imperial. E hoje, para muitas pessoas, você, pessoa Vitor, e tanto o Eduardo são talvez o maior símbolo de monarquia da internet da atualidade. Na sua opinião pessoal, como você Eu se não me vejo sente assim, tendo só essa para deixar claro. responsabilidade? Eu não me vejo como um símbolo de pessoa. Eu acho, por exemplo, que o Rodrigo brasileiro tem muito mais influência do que eu. Desculpa, eu até perdi. Eu precisava falar isso, eu não me vejo com isso mesmo. Podia repetir o finalzinho da pergunta para mim, Não, por favor? como você pessoalmente se sente com essa responsabilidade? Porque, por exemplo, quando soltamos o calendário do podcast e você ia participar, as pessoas do grupo do WhatsApp do movimento ficaram praticamente loucas. Porque você, o Eduardo, são pessoas assim, muito famosas, conhecidas, populares do meio monárquico. Então, como você lida com essa. Eu lido muito bem, porque eu vivo numa cidade que é muito tranquilo, então não é uma fama que tu vai passar na rua, que tu vai encontrar pessoas e, né? Não é esse tipo de fama. Então a fama tá mais na internet mesmo. As pessoas não se encontram, então não tem muito eu não tenho um certo problema com isso também. Não acho
que eu seja uma pessoa extremamente famosa, como eu falei, e então eu tô tranquilo, assim. Eu tenho minhas opiniões, que não são opiniões da Von Regio. A Von Regio, ela é dividida em 3 pessoas, 3 cabeças, e a gente tem 3 pilares, né? São 3 pilares: a historicidade, o respeito e a neutralidade. Então, a Von Regio é neutra. Não vai falar sobre nada a não ser da monarquia, entende? Até porque nós temos 3 pessoas com 3 vertentes políticas diferentes. Mais que o CC é mais meu amigo nessa questão, o Rafael já não é mais tanto, entende? Então, para a Von Regio continuar, ela precisa ter essa divisão. Mas, enfim, falando sobre mim, eu lido muito bem com isso. Eu acho muito, e eu fico lisonjeado que com o meu trabalho isso acabou acontecendo. Eu acho que existe uma certa responsabilidade, sim, porque mas eu acho que é muito mais pela Von Regio do que por mim, sabe? Eu não sou nada, eu acho que é só a Von Regio que é alguma coisa. Então, assim, o Vitor da Von Regio, não é o Sensei da Von Regio. Deixa bem claro isso. E para mim está muito claro isso de que quando a Von Regio acabar, eu não sou mais ninguém, sabe? Nessa situação. Mas isso dá mais responsabilidade, porque tudo que eu falo dentro da Von Regio, eu que manejo as redes sociais da Von Regio, então tudo que eu falo dentro da Von Regio ecoa forte, sim, eu vejo isso. Então eu tento não falar muita coisa, não dizer muita coisa, e quando é para dizer, é para ser muito certeiro, assim, muito certeiro mesmo, sabe? Para que não haja problemas. E também porque é o meu modus operandi de viver, sabe? Eu não gosto de ficar discutindo com pessoas e nem ficar apontando o dedo ou simplesmente, vou falar uma palavra que não pode, mas assim, dando uma louca, assim, sabe? Ficando louco e discutindo com as pessoas. Então, tudo que a gente fala na Von Regio tem uma certa seriedade por esses 3 pilares que a gente deixou construído lá no começo. Então, quando acontece, por exemplo, de que o meu sócio vê, ele acha que eu saí um pouco, aí a gente entra num tribunal. No grupo de WhatsApp existe um tribunalzinho e a gente discute se foi ou não foi, porque pode ser só pode ser que ele se sentiu atingido, mas que não foi a minha intenção, sabe? A minha intenção sempre é ser neutro, mas também dizer as coisas que precisam ser ditas, Sim, sabe? sim. E, Vocês acabam se tornando até certa porta-voz, né, da marca e do que vocês criaram, né? Então tem que ter mesmo um zelo, um como eu cuidado. falei, existem esses pilares e existe essa diferença, né, de políticas mesmo entre eu, ele e o sensei. Até entre eu e o sensei a gente tem certas divergências. E ainda mais com o Rafael é muita divergência. Então é bom, É eu ótimo. gosto, eu acho isso maravilhoso porque ele é um freio e contrapeso, sabe? Então é meio que o poder moderador lá é ele que tem assim. E o sensei também. Então eles vêm, tu não pode falar essas coisas e tal. A gente pode até falar sobre o que aconteceu da última vez ali com o outro grupo. É muito por isso também, sabe? Por ter essas, essa veia moral muito forte, assim, que a gente tem de tentar fazer as coisas muito certinho, e talvez eu erre nessas questões, assim, de entrar em discussões que não devem ser entradas. E eu tento me conter, mas às vezes é difícil. Entrando, né? Não querendo entrar na treta em si, Não, mas a treta, fizeram a uma treta é pergunta a normal para ele. você, uma pergunta histórica, e você simplesmente respondeu. A treta nem começou por parte de Não, vocês, né? começou um pouco por mim, sim, eu faço meia-culpa. Começou um pouco por mim, sim, porque assim, quando eu vou explicar o meu lado da história, e bem explicadinho, sem entrar em treta, sem entrar em xingamentos que foram proferidos para mim, né? Pelo menos para mim, eu acho que eu não xinguei ninguém.
Mas a treta ali foi muito porque eu tenho muitos amigos monarquistas que criaram lojas, sabe? Vocês, né, que eu já considero amigos, porque vocês foram receptivos comigo, sempre respeitosos. Teve um monarquista, teve o Felipe do Brasil Imperial, loja Brasil Imperial, se eu não me engano, o Conserva Monarquista. Tem algumas lojas aí. E todas eu tento alavancar, não afundar. Em todas eu chego e pergunto o que a gente pode fazer para ajudar, não para desestabilizar e fazer uma concorrência desleal. Né? Então, assim, quando eles falam para as pessoas não comprarem bandeiras de outros, isso para mim já soa desleal, porque eu vendo bandeiras, sabe? Mas é do jeito que a gente faz as coisas. Tranquilo, é um jeito que eu não gosto. Não, que eu não gosto, e eu expulso que eu não gosto, entende? E quando falam que eles vão fazer preço justo, isso é uma coisa que eu tentei explicar e as pessoas não conseguem entender. Quando você fala que está fazendo preço justo, é porque alguém está vendendo com preço injusto. Na minha opinião, é isso. Pode ter uma opinião diferente. Mas se tu está falando que tu está fazendo que tu vai, não comprem agora, porque a gente vai fazer preço justo, para mim, soa, ainda mais a gente que vende, a maior loja que vende bandeiras é a Von Air, soa de que a gente está fazendo preço injusto, inclusive porque a nossa bandeira não é barata. Então, assim, querendo ou não querendo, se eles não quiseram dizer isso, eles falaram que não quiseram dizer isso, eles falaram isso, porque as pessoas entenderam isso. Então, tu pode falar qualquer coisa. Se tu falar que aquilo ali é verde azulado, e a pessoa diz, não, mas eu acho que é... E aí a pessoa é levada a entender aquilo sem que tu diga com todas as palavras, a moeda vende com preço injusto. Ele não precisa dizer isso. Ele só falar daquele jeito, ele já está dizendo isso, entende? E mesmo que ele não queira, ele foi um ato falho, porque as pessoas vão entender isso. Então, eu me senti atingido, sim, eu falei para eles e expliquei. E aí, quando eles começaram a falar que era preço justo, eu fui ver o preço e tá tudo certo, vender naquele preço. Eu acho que sim, eu falei para eles. Vocês vendem com preço, se quiserem vender de graça, vendam, cara. Se quiserem vender a R$10, R$15, tem gente que não compra da Von Air, que precisa de bandeira, que vai comprar de vocês e tá maravilhoso. Tá tranquilo. Tanto que o monarquista vende bandeira, e quando não tem bandeira, claro que também, quando eu compro, eu falo para eles, vá no monarquista, compra deles. A minha briga sempre foi, compre dos monarquistas, sabe? Compre dos monarquistas. Porque isso é uma briga. Assim, tem um grupo enorme de bandeiras para vender também. Eu acho que o produto monarquista que mais tem para vender é bandeira. Porque loja de bandeira vende como bandeira histórica, sabe? E eles vendem em preço barato. Então, assim, não é... sabe? Porque eles vão vender com preço barato. Mas, assim, se for o preço barato deles e o preço barato de lojas que eu sei que não vão fomentar o movimento, cara, eu vou falar, achou minha bandeira cara? Vai na ação oleanista, já que a gente está falando deles, para deixar claro, vai na ação oleanista e compra deles. Compra deles. Ajuda eles. Entendeu? Só que daí, quando eu vejo que é uma via de mão única e não uma via de mão dupla, eu não gosto, sabe? Quando eu vejo que eles falam mal, ou eles tentam fazer uma coisa para atingir a colégio, e daí para lá, entende? Não é assim, entendeu? Porque eu acho que tem que ter como a gente falou no começo, tem que ter mais lojas, mais tudo. Só que tem que existir um respeito, sabe? Tem que existir um respeito. Na verdade, tem que existir um respeito para tudo. Mas, assim, a gente ficar brigando entre si por causa de bandeira, como todo mundo falou, é ridículo. No caso, não era por causa de bandeira, era por causa de ética. E eu quis deixar bem claro já ali, para que depois não diz, porque depois, mas antes tu não falou nada. Não, eu já quis deixar claro ali, não gostei, entende? Para depois não falarem, mas quando a gente falou de... tanto que eles, no box, depois em conversas,
Eles falam, mas quando a gente fazia com livros, tu não falava nada. A gente vendia a preço justo. Aí eu falei, sim, vocês estavam atacando a Amazon, estavam atacando a Livraria Catarinense, vocês estavam atacando as pessoas que vendem livros a preço astronômico, ou preço mais caro, e vocês vendem a um preço mais barato. Mas quando vocês... Eu acho a mesma coisa, eu acho que vocês estão atacando alguém quando vocês falam vender a preço justo. Entende? E eles não entendem, porque é o modus operandi deles a fazer isso. Mas depois eu comprovei que realmente era isso, porque a treta já tinha acabado, ficaram remoendo isso no Twitter deles o tempo inteiro. Então deixa, entendeu? Eu já conheço o modus operandi deles há muito, muito, muito tempo. Só que assim, nunca... A pimenta nunca foi nos meus olhos. Que eu sempre ajudei, entendeu? E também eu acho assim, existe movimento, como existe loja para todo mundo, existe movimento para todos os gostos. Sim, tem gente que vai se identificar mais com o trabalho de vocês, tem gente que vai se identificar mais com o trabalho deles, ou com a União Restauradora, ou com outro qualquer grupo que tiver, o CMB, a Confebras, entende? Não dá para generalizar monarquista como sendo uma pessoa que pensa de forma única. Então, quando eles tinham várias tretas, eu não ligava, porque eu acho que era um modus operandi deles, sabe? E até hoje eu não ligo. Tá? Eu só quis deixar a minha opinião sobre aquilo. Se eles quiserem continuar fazendo aquilo, tranquilo também. Eu já disse que eu já disse que tinha que dizer, sabe? E eu não vou ficar remoendo isso, não vou ficar falando mais sobre isso. É só para deixar claro que eu não gostei e tal, e acabou. Simples. Eles bloqueiam. A gente até no nosso Twitter compartilhou, retweetou a postagem deles sobre as bandeiras, porque, na minha opinião, quanto mais tiver, é mais Com certeza. acessível pro povo, e quanto mais pessoas usarem produtos monárquicos, mais o movimento vai crescer e aí criando novos clientes. Então, acho que é um Exato. ganha-ganha, né? Ninguém sai perdendo nisso. Mas bloquearam a gente no Twitter, né, nessa treta. Mas aí é que tá, Christopher. Então, assim, tu começa a perceber que, infelizmente, é um grupo que tem um ego lá em cima, assim, sabe? É o ego muito forte, e a opinião deles é certa e acabou. E, na minha concepção, parecem crianças birrentas, sabe? Eu acho crianças birrentas que esperneiam, que falam da mãe dos outros numa discussão para se achar melhores, sabe? São coisas que não sei se agregam, mas é aquilo que eu te falei também. Tem muita gente que se identifica com isso e vai virar monarquista desse jeito e depois talvez saia, mas que continue dessa forma, que continue. Que o movimento deles cresça também. Sim. Que sejam todos monarquistas, que no final das contas todos votem pela monarquia, sabe? Eu penso assim, realmente penso assim. Então, se quiserem bloquear e tal, faz o que querem também, tô nem aí. E nem falando, porque é você que está sendo entrevistado aqui, mas eu fiz uma live na semana passada onde o povo no chat estava querendo bandeira. E aí eu abri na Von Region e abri no Mercado Livre. E o preço não tá tão, não é do jeito que o povo fala, nossa, é muito caro no Von Region. Eu falei, Pela gente, qualidade, é da pela qualidade, qualidade, é o pela preço. qualidade dela é o preço, e é um preço que eu não mudo já faz um ano, né? Então, assim, quando a Voyage muda o preço, por exemplo, os pins, a gente começou a vender por 27 e agora tá 34, mas 27 era em 2016, 2017, quando a gente começou, em 22 de maio de 2017. As vendas, né? Só que olha como é que tá o dólar agora, como é que tava o dólar antes, sabe? Sabe, cara, não tem, as coisas, elas aumentam o preço, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E eu espero, e eu seguro o preço o tempo inteiro para que as pessoas tenham essa possibilidade de comprar uma bandeira boa, com qualidade, com preço justo, como diz o pessoal da Oranis, sabe? E se fosse para aumentar o preço, deixar o preço que era para ser,
talvez as pessoas não comprassem também. Então, é tudo uma questão mercadológica muito difícil. Então, quando a gente aumenta o preço, a gente aumenta o preço um pouco maior, vai ter uma margem um pouco maior, e daí, com o tempo, essa margem vai sendo comida, sabe? Então, assim, eu aumentei, era 85 a bandeira quando comecei a vender. Mas a bandeira não custava 25% do que ela custa hoje. Sim. Entende? E eu não aumentei 50%, não vendi 75% no valor, porque eu vendia 85%. Agora eu vendo 129, então 130, né? 129,90. E não é 75% do valor, eu acho, né? Ou é, não sei também. Mas enfim, a gente tenta fazer um preço que dê para fazer tudo, porque são 3 sócios, tem aluguel, a gente alugou um lugar, a gente tem um lugar para armazenar nossos produtos, tem água, tem luz, tem internet, tem site, tem as taxas, tem, às vezes, uma compra, tem um produto que não sai, tem produto que a gente compra e talvez não saia, tem prejuízo. Então, a gente tem que botar tudo na balança para que depois não falte, sabe? Exatamente. E Vitor, agora chegando na reta final do episódio, para não te atrasar com seus compromissos, tira a dúvida: bandeira com laço vermelho ou bandeira com laço verde e amarelo, qual tá certo? É só tu indo no decreto de 18 de setembro, que aliás é meu aniversário, por isso que eu lembro todo dia da data, porque é muito fácil para mim lembrar. 18 de setembro de 1820, 21, 22 agora, 22, né? 18 de setembro de 1822 vai estar lá que o laço é o laço da União, e o laço da União, ele não está escrito lá, mas o laço da União é a união entre as casas de Bragança e a casa de Habsburgo, né? A cor de uma é a cor da outra. Por que vermelho? Na época se fazia muito em vermelho, porque era a cor, acho que era a cor mais fácil de se fazer, sabe? Também tem isso, né? Naquela época não tinha, não tinha impressora. Então eles faziam do jeito que era às vezes mais tranquilo de fazer, até porque fazer bandeira imperial naquela época lá já era bem difícil, né? Fazer bandeira republicana era mais fácil. Mas, como diz o Eduardo, a republicana é mais fácil de desenhar. Era mais fácil de fazer lá também. Então, eu acho que isso é machismo, né? Eu acredito que naquela época eles faziam muito vermelho, porque era a cor mais fácil ali. Sim. Perfeito. E faziam verde e amarelo são 2 cores, né? O vermelho é uma cor só. Então, mas está lá, está no decreto de 18 de setembro de 1822, cor do laço nacional verde e amarelo. Então a gente segue o decreto real, né, imperial, acho que naquela época ainda era real, porque não sei se eles tinham ainda feito ser império, isso foi, não sei se quanto tempo eles tiveram essa conversa se ia ser império, se ia ser reino, mas está ali o decreto e está dito. Não tem muito o que falar. A gente vai muito pela historicidade e é isso. E quando a gente tem uma dúvida, a gente recorre a pessoas muito importantes. Então, a gente vai recorrer ao Paulo Resulti, que tem uns livros sensacionais, entende? A gente recorre ao Bruno Cerqueira, sobre a Princesa Isabel, que é o que fez a bibliografia da Princesa Isabel de quase 900 páginas. Lá, que mais? Os próprios príncipes, a própria Casa Imperial também. E é isso. Mas tinha muito a questão da bandeira, e até hoje é engraçado, porque naquela época, quando a gente fez a bandeira, tinha muito esse mas o escudo é em inglês ou o escudo é em francês? Para a gente começar a dizer, a explicar que não tinha, naquele mesmo decreto, não tinha essa vigência, né? Não estava ali positivado, então podia ser feito qualquer um. Demorou, porque as pessoas queriam muito o brasão que estava na Wikipédia. Né? O brasão da Wikipédia ficou muito famoso, que é o brasão
também dos primeiros desenhos do Debré, tal, e a gente entende, só que a gente queria fazer aquilo lá porque a gente achou mais bonito e acabou. Simples. Mas tem vários probleminhas, né? Perfeito. Vitor, agradeço a sua participação, você ter dado um tempo para estar participando aqui do nosso podcast, é uma grande honra. E eu deixo agora aberto para você um espaço para compartilhar seu Instagram, o site da Von Region. Faz seu jabá aí. Como eu disse, eu vou fazer o meu jabá que nem o Eduardo fala. Assim. O Vitor fazer jabá parece um alemão cansado. Não, as nossas redes sociais são todas Von Region, @vonregion. Graças a Deus a gente conseguiu todas as redes sociais sem ponto, sem underline, sem nada, sem asterisco, nada. Então são todas Von Region. Nós temos uma rede social que eu gosto muito de divulgar, mas que talvez ninguém conheça, que é o Pinterest. Vão lá no Pinterest da Von Region, tem muita foto histórica, a gente fez quase com um acervo que tem muito na internet agora no Instagram, né? Desses sites, esses perfis que fazem acervo, a gente fez um lá muito legal. Tem todos os nossos produtos lá também com explicações. Acesse o site vonregio.com.br, mas não deixam de acessar o vonregio.com também, porque existem os dois sites. Toda vez que a gente cria um produto, a gente cria e tem uma tagzinha com QR Code com a historicidade do produto. Então, por exemplo, essa camisa aqui, que é a camisa da Ordem Imperial do Cruzeiro, tá lá toda a história da Ordem Imperial do Cruzeiro, como ela foi criada, por que esse número 22, por que tudo isso, como é que foi construído o produto. E é muito legal saber, porque quando a gente compra alguma coisa, no caso da Von Region, a gente quer que você compre, mas sabe o que está usando, sabe? Então compra, você vai saber exatamente o que é, por que tem essa banda aqui, né? Essa parte azulada mais clara, nos brasões imperiais também, na estatueta de Dom Pedro II, que está aqui, tem ali atrás, toda a história do traje majestático, toda a história da fala do trono. Então eu acho legal as pessoas irem no site.com da Von Region para aprender um pouco mais sobre história, não sobre os produtos da Von Region, mas se quiserem comprar, tem um link para comprar também, tá? Comprem. Temos nosso Instagram, nosso Twitter. O Twitter é mais polêmico, é onde eu tenho mais liberdade para falar as coisas. No Instagram a gente é mais comedido, é mais comercial mesmo, mais histórico também. Eu tento baldear os dois ali, mas, cara, são 3 pessoas. Eu tenho outros afazeres também, eu não vivo só de Von Region. Se eu vivesse só de Von Region, eu acho que eu não pagaria nunca minhas contas, né? Porque a gente não ganha rios de dinheiro, a Von Region não vende assim como vocês acham que a gente vende. Acho que o Christopher teve essa ideia quando ele criou a loja. Não é assim o Aldo Borogodó, Não é, diz, não é. não é. É difícil, é complicado vender. O Christopher falou, mas as pessoas diziam que se eu fizesse essa camiseta para vender, comprariam. Aí provavelmente deve mandar esse link para as pessoas não compravam, não compram, entende? Então é muito complicado, não é fácil vender. Tem que ter o produto certo, na hora certa, no timing certo, porque, por exemplo, eu tenho produtos que venderam horrores. Por exemplo, produtos do Bicentenário venderam horrores, agora já não vendem. Acabou o Bicentenário, não tem mais Bicentenário. Então, enfim. E essas são as minhas redes sociais, Von Region para tudo. Mas o principal é o Twitter, o Instagram, o Pinterest e o TikTok. O TikTok tá meio abandonado lá, mas a gente está começando a fazer Reels novamente. A gente vai pegar os Reels, vamos botar no TikTok também e fazer. Né? Como a gente tem o Eduardo para fazer propaganda, então a gente está um pouco mais desleixado. Porque na época a gente tinha muito isso, sabe? De fazer muito quiz. Eu tenho vontade de fazer quiz novamente, sabe? Aqueles quiz, não sei se no Stories do Instagram, eu acho muito legal fazer. Mas dá um trabalho, cara. Dá um trabalho para fazer. É complicado. Bem complicado. E talvez a gente tenha bandeira... só para acabar, porque eu também
sei se estou tomando o teu tempo agora. Não, não. O espaço é seu. Talvez a gente tenha bandeiras mais baratas mais para frente, porque novas, né? Eu estou adquirindo a fábrica. E aí, adquirindo a fábrica, nós temos a possibilidade, primeiro, fazer inúmeras coisas que eu queria fazer, só que eu tinha o entrave de preço de venda do fabricante, né? Então, era revenda, eu posso direto botar para o pessoal. E é isso. Então, a gente tem uma gama de produtos que a gente pode fazer muito mais e também fazer um preço mais bacana, assim, para a galera, talvez. Sensacional, sensacional. Você falou que não é o luxo, né? Realmente, principalmente a gente aqui do movimento, eu faço questão de mostrar as vendas do mês para enviar os 30% para a Casa Imperial, então a gente faz uma prestação de contas, e realmente não é esse tudo de grana que acham que é Não, para viver, Christopher, é complicado, entende? Para viver disso é complicado. Graças a Deus, nós conseguimos tirar um valor legal da Von Region, mas é muito porque, pô, a gente está há muito tempo, sabe? Está há muito tempo, a gente tem produtos realmente muito exclusivos, então isso ajudou bastante. Só que não é fácil, eu sei que não é fácil. Por isso, quando eu vejo que vocês estão começando, eu lembro de eu começando, sabe? E também não foi fácil. Então, muito quero ajudar, muito quero fazer e quero que vocês deem certo também, muito por isso também, porque não é fácil. Eu vi, pelo menos, graças a Deus, que vocês fizeram de um jeito que vocês não têm custos, né? Vocês só fazem as artes, é meio que a conserva monarquista também fazia. Então, vocês têm só o lucro ali no negócio, mas também tem a produção de vídeo. Tem o Christopher trabalhando aqui, fazendo vídeo, fazendo live comigo agora, por exemplo. Live não, né? Mas podcast. Tem as artes que vocês fazem. Tem tempo esse tempo todo, tempo é dinheiro. Então, sim. tem que ganhar, cara. Eu não gosto de voluntariado muito por isso, porque cansa. Chega uma hora que tu vai cansar, entende? Vai cansar. Se tu não ganhar uma coisa, se tu não sentir. No começo, tu pode até se sentir prazeroso, porque as pessoas estão gostando daquilo e tal. E vão. Pô, as pessoas estão gostando do meu trabalho, isso é prazeroso, isso é gratificante pra caramba. Mas vai pesar na hora de tu pagar uma conta e tu disponibilizar o tempo que uma coisa que vai dar dinheiro, uma coisa que não dá dinheiro. Então, é necessário que pelo menos pague os custos. Então, eu acho maravilhoso o que tu fez. Eu acho interessantíssimo e é necessário. Não tem outro meio, sabe? E é isso. Até então, basicamente, está sendo tudo meu bolso. Muita gente fala, faz bandeira. Eu respondo, gente, não dá. Só tá tendo a camiseta porque a gente fez esse sistema de print on demand da reserva. Senão nem isso ia ter. Porque ou eu faço roteiro, edição, produção de conteúdo, ou eu cuido de uma loja criando produto. Então, parabenizo demais vocês aí da Von Region, parabéns, a qualidade realmente é ímpar. Assim, também tem muita gente que, mas por que a Von Region não patrocina outras coisas, né? Outros movimentos e tal? Eu tenho muito vontade de patrocinar todo mundo. Distribuir dinheiro, tipo, nem Silvio Santos, Fazer assim, o ó. Se eu monopólio tivesse, da eu Von faria, Region sabe? na... Mas não dá, cara, porque assim, a Von Region, ela tem que se pagar. Sim. Todo empreendimento que a gente faz, ele tem um certo investimento inicial, mas depois daquele investimento inicial, ele tem que se pagar. Então, quando eu vejo que não é interessante mercadologicamente entrar e patrocinar um outro, por mais que eu queira, ele vai acabar prejudicando aquele que eu já estou patrocinando, porque eu vou ter que baldear, e aquele lá também não vai ficar feliz, Exatamente. sabe? Então, a distribuição é tipo um socialismo, não dá, ou é um ou é outro. Aí, claro, caso eu vejo que tem um outro público, uma outra questão, tal,
A gente faz, tanto que eu quero muito agora fazer parceria com Rainhas Trágicas, né? Rainhas Trágicas, não sei se tu conhece, o blog Rainhas Trágicas, fazer produtos relacionados a Rainhas Trágicas, tudo. Eu ainda nem falei meio por cima com o Ricardo, mas eu tenho esse interesse legal para começar a abrir leque e assim também ajudar outras pessoas também, porque eu gosto de ajudar, mas ajudar tem que me ajudar também, tem. Beleza. Então, pessoal, agradeço todo mundo que esteve com a gente nesse episódio, pelo YouTube, pelo Spotify. Agradeço demais. No comentário fixado, links da Von Region. Valorize sua história com os produtos da Von Region. Link na O descrição. Eduardo vai ficar, o Eduardo vai ficar com ciúmes agora, hein? Eduardo, você está convidado também para participar aqui do podcast, tá? Sei que seu tempo também é muito apertado. Então, pessoal, agradeço novamente e até o próximo episódio.